conseguir modelar o que tem de bom, mas manter minha identidade? O que você consegue falar sobre isso? Não copie o produto, se inspire no processo. Sim. Fase 1, ingredientes. Fase 2 é a receita. Fase 3 é o produto. Se eu pego os mesmos ingredientes e também combino a mesma receita, o produto vai ser idêntico. Sim. E o resultado disso é a commodity. Quando o Léo fala algo que as palavras dele carregam a congruência do que ele vive, tem um punch que o Pedro não consegue fazer. Eu sinto, Léo, que a gente tem uma geração de empreendedores que tá vivendo um relacionamento tóxico com aquilo que eles criaram e não sabem. Você começa a construir um castelo, mas para algumas pessoas, em algum momento, você começa a perceber que o castelo tá virando uma prisão. Muitos empreendedores estão se olhando pro negócio hoje e falando, velho, eu não sei se eu quero continuar aqui. Então, como que eu faço para prever 10 anos na frente? Entendendo a natureza humana e não a tecnologia. Porque os personagens na história mudam, mas a história é sempre a mesma. Então, se a sua marca e o seu negócio não tá levando em consideração, e você como líder não estudou minimamente esse lado do ser humano, você não vai entender o consumidor ali na frente. Sim. E o que leva ele a tomar certas decisões. Sim. Tudo que puder ser automatizado, o robô vai fazer. O que vai restar pra gente é ser humano. Só que a gente tenta ser robô há tanto tempo que a gente desaprendeu a ser humano. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um O Mentor Podcast. Hoje eu tenho aqui um convidado extremamente especial, um cara que eu já acompanho há muitos anos, minha esposa acompanha há muitos anos, é um prazer ter a presença dele aqui. Ele que é empresário, ele que é investidor, já pôde ajudar mais de 25 mil empresas a se posicionarem, a se diferenciarem e hoje vive um movimento muito forte que ele tem intitulado como Visionários. Vamos receber aqui nosso queridíssimo Pedro Superti. Bem-vindo, irmão. Muito bom, Léo. Obrigado pelo convite, cara. Prazer estar aqui com a galera, bater esse papo incrível para quem tem visão de mentor e quem pensa diferente, né? Muito bom, sem dúvida. Irmão, muito peculiar. Eu ouvi uma frase sua essa semana que teve total convergência com o que eu conversei no episódio passado com o Joel J e com o Bruno Avelar. Eu perguntei para eles qual que era o principal ponto de pessoas que tinham muito sucesso. E a resposta foi timing. E eu vi uma frase sua dizendo que a gente tem que usar a criatividade do brasileiro não para fazer diferente, mas para fazer primeiro. Me fala um pouco mais sobre isso. Eu acho que a gente, como Brasil, foi colonizado pela Europa, por Portugal, né, cara, durante muito tempo. E essa cultura de ter um império, que é alguém que realmente manda e que a gente fica com as migalhas, velho, tá aqui dentro até hoje. Vai sendo passado no inconsciente de geração em geração. Então, eu que lido com empresários há muito tempo, é muito comum, cara, o cara vai lá, o Léo vai lá pra Miami e ele fala, nossa, que legal esse suco aqui de açaí. Porra, mas o Brasil é terra do açaí. Eu vou ser o primeiro no Brasil a lançar um negócio de açaí. Entendi. Tanto que na televisão antigamente tinha... O primeiro da colônia, né? Pela primeira vez no Brasil. Pela primeira vez no Brasil. Só que a gente, do outro lado, a nossa comunidade criativa de publicitários, por exemplo, é um dos países que mais tem leões de Cannes, cara. Da publicidade criativa. Então a gente é reconhecidamente no mundo inteiro como muito criativo. Mas se você pega a mistura do poder criativo com a autoestima baixa e o sentimento de que a gente é colônia, você tem o quê? A gambiarra. A gambiarra é, eu vou fazer algo que funciona, mas que não é profissional, porque não é oficial. Na minha leitura, a gente não querer fazer algo que não é oficial tem uma camadinha mais profunda ali de, na verdade, como é que eu vou concorrer com os caras lá fora? Sim. Então é muito normal grupos de empresários brasileiros, por exemplo, irem para o Vale do Silício, irem para a China, para outras coisas, para se inspirarem, para poderem vir aqui para o Brasil e fazer coisa. É legal, a parte da inspiração é super top. O que eu não concordo é a parte da cópia. Então eu vou lá aprender, eu não vou lá me inspirar com o Léo na loja de suco. Eu vou copiar a operação dele, o logotipo dele, o menu dele, porque lá na minha terra, no Brasil, ninguém tá fazendo. Sim. Então eu acho que a questão do timing, para mim, é a diferença entre a oportunidade e a ameaça. Tá. Então vamos dar um exemplo. A gente tá vindo um tsunami. Tá bom. A onda tá vindo. Se eu não sei, eu acordo de manhã, minha casa tá tremendo, a água já invadiu, eu vou falar, já era. Foi uma ameaça, o tsunami tá vindo, ela vai acabar comigo. Se o Léo foi avisado um dia antes, ele pôde sair, ele leva as coisas dele, que oportunidade de ter recebido aquela informação. Entendi. Então daqui a pouco ele consegue até montar um barco para poder salvar as outras pessoas. Então foi uma oportunidade. Muito bom. Nunca é sobre a onda, é sobre o nosso nível de preparação e quando que eu escuto e percebo que a onda tá chegando. Tá. Esse é o timing. Muito bom. Ler o ponto, o momento certo da coisa acontecer. Muito bom. Pedro, vou puxar um gancho do que você comentou.
ia falar sobre isso depois, mas acho que amarra muito bem. Você falou sobre a pessoa que vai para lá copiar a operação e etc. Eu vejo que muitas pessoas, por padecerem de boas referências, buscam referências e fazem aquele movimento de modelagem. Até onde... me traga sua visão sobre modelagem, talvez uma linha tênue para com cópia, para com conseguir modelar o que tem de bom, mas manter minha identidade. O que você consegue falar sobre isso? Por causa da gambiarra, quando a gente criou o modelo gambiarra de modelar, que é o seguinte, cara, modelos, são formas pré-definidas de agrupamento de informações para você ter um resultado. Não é forma. A forma é quando eu coloco um conteúdo, corto e ela limita o que está acontecendo ali. Tá bom. Então, por exemplo, nós temos modelos econômicos. Se você for trabalhar com predição de novas tendências, eu mexo muito com isso, você tem modelos econômicos de previsão. Então, ao trocar o modelo, você troca aquilo. Por exemplo, modelo de carro. Tá. Dependendo. O Léo, quando era solteiro, podia querer um modelo mais esportivo. Agora que ele é pai de 3, agora incluindo uma de 0... Precisa tá difícil, vale vou falar pra você. Né, cara? E se vir mais, vai ter que ser outro modelo aí, então. A sua prioridade mudou, você trocou o modelo também. Sim. Quando a gente fala de modelagem, você tem que olhar o que está acontecendo e não é olhar os detalhes de como exatamente está sendo executado. Tá. Mas pegar o espírito da coisa e a inteligência por trás daquilo. Legal. Então eu crio um modelo onde aquele modelo me permite agora colocar as minhas especificidades ali dentro. Legal. Os meus detalhes. E o mais legal é que o resultado, ele muda. Eu que sou precursor de falar de diferenciação há mais de 20 anos, sempre conto essa história pra galera. Você já foi no Paris 6? Já. Tem uma sobremesa muito... Você é um cara super saudável, então você não deve comer isso. Mas tem uma sobremesa muito famosa chamada... Mas minha esposa gosta, viu? Ela gosta? Então talvez ela conheça. Chamada Grand Gâteau, cara. Que ela tem um picolé enfiado dentro de um bolo, assim. Você já deve ter visto isso. Já. É famoso, a galera em casa vai saber. Sim. Imagina que um dia, o cara, sei lá, o chefe do Paris 6, ele pegou, olhou um bolo que era vendido de um jeito, olhou o picolé que era vendido de outro. Eram duas opções. Tá bom. Aí ele olhou pro lado, olhou para um, olhou pro lado, ele falou... E se eu combinasse esses dois? E aí enfiou o picolé no meio do bolo. Cara, sucesso de vendas. Contra-intuitivo, né? Contra-intuitivo. Passa o garçom, as pessoas falam, o que é aquilo ali? Eu quero um daqueles. E assim vai indo. Aí vai lá, o Pedro um dia, a convite do Léo no Paris 6, não conhecia, passa aquele negócio, eu falo, cara, isso aqui é genial. Ao invés de modelar a combinatividade que o cara usou... Tá. A aula atrás da aula, né? Então, assim, qual foi o modelo mental dele? Não exatamente o que ele fez, né? Não copia o copiar produto. O quê? Se inspira no processo. Legal. Isso é bom corte, hein? Muito bom. Não copia o produto. Se inspire no processo. Por quê? Porque, olha só. Primeiro eu tenho os ingredientes, né? Fase 1, ingredientes. Ali o cara tem a farinha, o bolo, o morango, o chocolate, picolé. Esses são os ingredientes. Fase 1. Fase 2 é a receita. Tá. O que é a receita? É a proporção que eu combino esses ingredientes. Fase 3 é o produto. Produto é o resultado final de um processo. Sim. Se eu pego os mesmos ingredientes e também combino a mesma receita, o produto vai ser idêntico. Sim. E o resultado disso é a commodity. Sim. É o processo de comoditização que todos os produtos e serviços estão acontecendo no Brasil. Exemplo, mentoria. Nos últimos anos está crescendo muito o mercado de mentoria. Certo. Aí eu olho o Léo e eu falo, pô, cara, o Léo é muito bom, velho. Excelente mentor. E não só isso, ele sabe explicar uns negócios paranauê do mentoria que eu nunca pensei. Aí eu começo a conversar contigo, me inspiro. Eu falei, já sei. Se inspira a ponto de fazer igual. Ó a gambiarra. Já aprendi o suficiente para poder falar. Aí eu vou lá e começo a falar, então, agora eu formo mentores, eu faço isso, tal. Até que um dia alguém me pergunta, porque olha só, eu peguei os ingredientes do Léo, peguei o processo do Léo, o jeito que ele faz Reels, as analogias que ele utiliza, os nomes que ele dá, beleza. Quando eu coloco pra fora, algumas pessoas se impressionam. Sim. Aí um dia um cara vai perguntar, vem cá, cara, nesse negócio de mentoria, e se eu pegar esse morango e te colocar o picolé pro lado? Aí eu travo. Boa. Porque se eu tivesse aprendido o modelo e aplicado pra mim, eu teria como responder o cara. Sim. Como eu peguei exatamente o processo do Léo, eu não entendi o princípio por trás do produto final. Entendi. Aí o cara pergunta, eu travo. Aí eu venho pro Léo e falo, ô Léo, então, como é que eu faço isso? Aí eu vou lá e respondo pro cara. Esse processo, ele torna o mercado como um todo commodity. Sim. Aí você tem o cara que é o mentor do mentor. Sim. Aí o cara lá na ponta tá vendendo, olha só que interessante, as mesmas histórias que o Léo conta. Sim.
as mesmas analogias, o mesmo método. Pode mudar um pouquinho, se ele tiver um pouco de vergonha na cara, ele muda um pouquinho. Mas ele tá vendendo, só que em vez de ele cobrar... não fala de onde ele pegou. Isso mexe comigo no nível, velho. Isso eu aprendi com um mentor meu aos 18 anos, quando eu saí do Brasil pela primeira vez. Ele falou a seguinte frase: quem não honra os seus professores não é respeitado pelos seus alunos. Muito bom. O que é honrar os seus professores? Cara, cita a fonte. Sim. Se você ouviu numa palestra, numa coisa, cita a fonte. Total. Sabe por quê? Porque isso gera um crédito com a vida. Sim, total. Que as pessoas vão te citar também. E é bom pra todo mundo. É justo, né, Léo? Sim, é justo. Total. Agora é o seguinte, eu aprendi uma coisa com o Léo, amanhã eu vou lá e falo pra alguém, eu sei que eu aprendi com o Léo, mas eu quero ganhar as honras do Léo. Sim. Mesmo não tendo criado o que o Léo criou. Aí eu vou lá e roubo a ideia do Léo e coloco pra pessoa. E a pessoa, nossa, que legal, o Pedro ouviu aquilo. O Pedro falou tal coisa, o Pedro criou tal coisa. Um dia essa pessoa vai chegar no Léo. Aí o Léo vai falar, Pedro falou o quê? Pô, esse Pedro é criativo, hein, cara? Tem que ver onde é que ele aprendeu esse negócio aí. E isso tudo, cara, torna o mercado mais pobre. Sim. Aí a gente volta porque a gente tá falando um minuto atrás. Imagina, o Brasil extremamente criativo, a galera com o poder de poder fazer um monte de coisa legal, mas por ter essas pequenas regras quebradas no meio do processo, que não são regras técnicas, Sim. são regras éticas. Não é tão tangível assim para as pessoas, né? Cara, é um valor que você carrega. Total. Né? Então, por exemplo, o arqui-inimigo no posicionamento do Pedro, né, de diferenciação. Durante muitos anos eu falei sobre isso. O arqui-inimigo da diferenciação não é o preço baixo, é a cópia. Tá. É o modelo mental de cópia. Por quê? Porque ao copiar, o resultado é que você não tem diferenciação, você tem que cobrar o preço baixo. Sim. Então, quando a galera copia, enfim, no digital hoje nunca foi tão... Com a IA, então, né, cara? Você clona no site em um clique. Sim. Então, assim, só vai acelerar isso. Sim. Você percebe que o nosso problema não é tecnológico, é ético. Sim. Então, eu e o Léo, a gente precisa... E não é que alguém vai te cobrar. Você vai se cobrar, cara. Sim. Você não precisa que ninguém tá sabendo, você tá sabendo, né? Total. Você que é pai, tem uma história muito emblemática que eu aprendi uns anos atrás, que era o pai foi levar as crianças no zoológico. E eram 2 filhos. Eles nasceram bem próximos. Um tinha 8 anos, o outro tinha quase 7. Então, pouca diferença. E aí, ele foi entrar no zoológico e perguntou pra pessoa do zoológico, moço, quanto é que é a entrada? Aí ele falou, adultos são $10. E crianças até 7 anos são $5. E aí ele falou assim, nossa, um dos meus filhos tem 7 anos, né? E ele falou, então tá, então me dá um adulto, um de 8 e um de 7. Aí o cara pagou, beleza, eles andaram. E um dos meninos ouviu aquilo. Tá. E ele falou, ô pai, mas do tempo todo as pessoas acham que a gente é gêmeo, né? Por que o senhor explicou? Ele não ia saber se ele soubesse que um é 8 e um é 7. Sim. E aí ele respondeu, filho, mas o pai ia saber. Muito bom. E eu sinto que se você se propõe a ser um mentor, por exemplo, Sim. existe uma diferença entre mestre e professor. Sim. O professor é alguém que te traz informações técnicas, como na escola, né? A raiz quadrada de tal, a capital da Rússia é tal, ok. Maria. Teorema de Pitágoras você vai usar com certeza na Eu sua sou vida. engenheiro assim. civil, né, de formação. É mesmo, cara. Então eu fiquei um pouquinho traumatizado com algumas dessas coisas. Cara, é impressionante. A maioria dos empreendedores que eu conheço de maior sucesso tem um background com engenharia. Eu acho que você aprende o modelo mental sistêmico, né? Você olha, isso aqui se eu mexer vai impactar aqui. Isso. Então, assim, é muito legal. Aí você vai e... Você vai ter um modelo mental, né? Se você tem um modelo mental de eu vou ganhar nas beiradas, você acaba sendo só um professor. Sim. Porque você leva informação, mas não leva valores mais profundos. Muito bom. O mestre, às vezes, cara, nem te dá informação. O bom mestre te pergunta de volta. Muito bom, muito bom. E com aquela pergunta muda o seu direcionamento e você encontra informação para você. Se a gente olhar os grandes mestres da humanidade, eles não deixaram informações técnicas do como fazer. Sim. Eles deixaram informações inspiracionais, que é olhar para aquilo, princípios, valores, você fala... E mesmo povos diferentes, lugares diferentes, encontram uma maneira de aplicar o mesmo princípio para o contexto local, muito né? Bom, daquelas pessoas. Sem dúvida. Então eu acho que a gente não precisa no mercado de mais professores. A IA chegou, velho. Aí acabou com a informação. Técnico, isso. Se você tá vendendo informação técnica hoje, o seu mercado já acabou e você não sabe. Só por quê? Porque o tsunami tá chegando e você não viu ainda. Talvez você vai abrir a porta de noite e ela já chegou. Mas se você vende junto com a informação quem você é,
a sua visão de mundo e como você navega nesse mundo com seus valores, eu quero pagar para estar perto do Léo. Porque amanhã ou depois eu vou ter uma outra pergunta, um outro momento, eu quero falar, Léo, me ajuda a ver o que eu não tô vendo aqui. Sim. E essa camada mais profunda do Léo, isso é um mestre dentro do Léo. E isso vem muito de repertório, né? Lastro real e não copiado. Eu acho que o nosso despertar de consciência, ele passa por 4 níveis. Acho que a galera vai gostar de ouvir isso, Léo. Boa. Primeiro nível é a informação. Tem pessoas que são desinformadas. Ela não tem nem noção do que está acontecendo, de nada. Sim. Tipo o cara quando vai no caixa eletrônico não sabe mexer no caixa eletrônico. Falta informação. Se você ensinar, ele pega o jeito. Nossa, faz tempo que eu não vou no caixa eletrônico, hein? Acho que eu não sei. Cara, tem um vídeo no YouTube muito bom dos caras fazendo reportagem nos anos 90, assim. Atenção, hein? Faltam poucos dias pra agora você não poder falar com o gerente mais. Você vai sacar o dinheiro com isso aqui. E ele apresenta um cartão magnético. Caraca, que loucura. E você é de que ano? Eu nem sei onde tá meu cartão. Te juro, eu não uso há muito tempo cartão físico. Celular, né, velho? É. Então, ele mostra cartão magnético. Você é de que ano, Léo? 94. Tá, então era por aí. Quando eles começaram, acho que era 98. Eles começaram a automatizar os cartões. Cara, a galera pirava. Como assim um plástico vai saber quanto tem na minha conta? Tipo assim, é do capeta. A galera ficou apavorada, né, cara? Como assim? Levou um tempo pra galera se acostumar. Então, primeira camada é informação. Segundo nível 2 é inteligência. Tá. O que é inteligência? Inteligência é quando eu pego várias informações e eu dou sentido para aquelas informações. Então, por exemplo, um chefe de cozinha que conhece uma receita, ele consegue manipular os ingredientes. Quando eu estou aprendendo quais ingredientes é necessário para aquilo, eu ainda estou no nível da informação. Entendi. Nível 2. Nível 3 é a experiência. Tá. Quando eu ponho em prática. Sei o que você citou agora. Velho, quilometragem, negão. Bora, tem que viver, tem que viver. Ralar sapato. Ralar. É o médico que se formou e ele é residente. Sim. O objetivo do médico residente não é ser rico. É ganhar quilometragem. Total. Ele precisa durante aquele tempo. E, inclusive, se ele focar em ficar rico nesse momento, aí que ele vai adiar o ficar rico, né? Ele tá se furtando do maior ativo que no futuro ele vai precisar, É isso. que é a experiência dele. É isso. Terceira camada, então, experiência. E o 4º nível é sabedoria. Boa. Sabedoria, quando eu já passei tanto pelos 3 níveis anteriores, que eu comecei a entender princípios maiores por trás daquilo. E não adianta eu falar da boca para fora. Por exemplo, o Léo me conta uma história inspiracional do princípio de justiça. E eu acho muito legal. Só que eu só fico na camada da informação. Ao ouvir o Léo, que tá me trazendo uma camada de nível 4 de sabedoria, eu fico só na informação replicando, modelando o Léo lá pra minha audiência e tal, repetindo a mesma história, né? Cara, não é sobre informar. É sobre entender nível de inteligência, é sobre viver no nível de experiência para você integrar de verdade a sabedoria. E o bom disso, cara, é que quando você tá numa camada de sabedoria, por exemplo, agora eu tô trabalhando muito com startups. Muito no mundo de startups nos últimos 2 anos. E com a camada de inteligência artificial e tudo mais, muitos me trazem problemas como advisor para poder entender. Pedro, você como conselheiro da nossa empresa, velho, o que a gente faz? E raramente a resposta é técnica. Total. Se a resposta for técnica, a própria IA responde o cara. Como fazer um debugging, o cara vai saber. Geralmente o que falta para ele é a camada de sabedoria que você já viveu e que ele não viveu ainda. Sim. E não é que tem melhor ou pior. Né? Até porque você pode ter vivido uma coisa que eu não vivi. Total. E vice-versa, né? Total, que a gente se ajuda. Total. Então, nessa camada de sabedoria, quando você fala assim, olha, você tá me trazendo um problema de laranja, eu não sei te responder, porque eu nunca trabalhei com laranja. Mas eu já trabalhei com maçã. E quando eu trabalhei com maçã, eu entendo que se fizer isso, vamos tentar fazer uma coisa. Volta na história do Paris 6, né? Volta na história do Paris 6. É isso. E aí você tem esse tipo de transferência. E eu sinto que hoje no mercado, cara, tem muita gente tentando se posicionar só no nível 1. Quem sabe no nível 2. O cara monta um framework, alguma coisa para poder te ajudar, beleza. Mas é uma carência de nível 3 e 4 muito grande, Concordo. Sabe? E é legal quando você conversa, por exemplo, se você ouviu o Flávio falando, Flávio Augusto. Pela vivência dele, um cara que ralou muito, se você notar por trás das palavras, tem um nível 4 vibrando ali. Total. Tem uma sabedoria no que ele tá falando. Total. E não é pela idade, porque tem caras de 21 anos, de 22 anos, que o que eles viveram, eles chegaram no nível 4. Então, sobre aquele assunto o cara tem, né? Total. Mas é tão... Preenche um vazio diferente, sabe, Léo? Eu sinto assim, preenche um outro lugar. Sim. E nesse mundo agora com a IA, onde a informação é cada vez mais commodity, eu sinto que o mentor, o líder, o fundador, né? Sim. Ele vai precisar inspirar a equipe dele e a audiência dele por essa camada mais profunda. Sim. E aí não tem como pular a etapa, tem que viver. Total. Eu ia até te perguntar sobre uma frase que o Joel fala bastante,
e que eu concordo em vários aspectos. Ele diz que método é prata, modelo mental é ouro. Acho que tem muita sincronia Muito com isso que a gente legal, tava falando, né? Muito legal. É. O método é o produto. Isso. O modelo mental é o conjunto de princípios Isso. por trás daquilo. E isso aqui, cara, é um algoritmo que a gente reprograma ele, Sim. né? Para fins diferentes. Total. Eu tenho gostado muito de viver, porque assim, tem algumas pessoas com uma visão meio apocalíptica, né? No sentido de tudo que eu fiz virou lixo porque chegou a IA. Mas eu vi você num podcast com o Toledo, né? Eu sou o Leonardo Toledo, ele é Marcelo. Falando sobre... Porque ele falou assim, pô, passei 20 anos programando e fazendo e tal. Porra, e aí, né? Aí foi onde você trouxe a visão dessa sabedoria. Pô, possivelmente liderando um grupo, um movimento, você vai ser muito melhor do que um cara que sabe manipular a IA melhor do que você. Mas você sabe a base, porém você tem a sabedoria do lidar com pessoas, do movimento e etc, né? Eu tenho trazido muito essa analogia, a galera de casa eu acho que vai precisar ouvir isso. Que é, a gente não lembra mais 99% da história humana que era antes da energia elétrica existir. Uhum. Cara, a época de Verdade. Jesus, Moisés, a galera lá da Atlântida, lá não tinha energia elétrica, né? Então, a história do Egito não tinha energia. Há 200 anos atrás, menos, criaram energia elétrica. Então, quando os caras criaram energia elétrica, essa galera tinha um modelo mental tão entranhado no mundo que operava sem energia, que quando chegou um cara com uma lâmpada e mostrou, os caras falaram, tá, mas vem cá, cara, o que é esse negócio aí? E tem um indicador interessante, que a iluminação pública na época era feita à base de gordura de baleia. Aham. Então, alguns dos empresários mais poderosos eram as empresas pesqueiras que caçavam a baleia e traziam para produzir a gordura que ia ser utilizada pela galera. Beleza. Então, imagina que eu e você, a gente tá conversando. E eu sou o cara da baleia. Ricaço, poderoso, 1 milhão de seguidores. Na época, assim, cara da baleia, né? Aí o Léo chega e fala assim, então, Pedrão, descobri um negócio aqui, cara, chamado energia elétrica. E, cara, isso aqui vai mudar tudo. Não vai mais precisar de gordura de baleia. Aí eu falei, não vai. Aí você vai fala assim, me mostra então. Aí você fala, não, então, peraí, eu vou ligar num botão. Falou, cara, tá, mas vem cá, cadê o balde? Aí você fala, não tem balde. Peraí, você tá criando um negócio que vai matar a minha gordura que não cabe num balde? Mas a gordura precisa de balde pra ser guardada. Aí você fala, não, cara, não precisa. Aí eu falo, tá, mas cadê o isqueiro? Você vai acender como? Aí você fala, não, cara, não usa fogo. Não, você tá de sacanagem. Como assim? O grande gargalo desse cara é que todas as referências que ele tem é do modelo que ele viveu até então. Sim. E quando você tem uma tecnologia muito nova, ela não só tem um entendimento diferente, ela pede novas métricas. Sim. Novas referências. Uhum. Se eu não tenho, cara, eu não consigo enxergar. Sim. Igual a gente estava brincando antes de começar agora, aquele desenho do gato, né? Encontre o gato. Sim. Aí você fala, não, mas não tem gato nenhum. Não existe gato. Aí o Toledo vai lá e aponta, aí o Léo vai lá e aponta pro desenho e o gato se materializa na minha frente. Puta, tava lá o gato. É a mesma coisa. A gente precisa entrar num mundo novo agora, onde quase ninguém enxerga o gato. A gente vai ter que aprender a ver o gato. Sim. E aí o que acontece é, você me apresenta uma lâmpada. E o cara da baleia ainda, né? Você apresenta a lâmpada. Aí eu falo, nossa, gera luz, hein? Eu falei, tá, interessante. Mas como é que precisa? Não, precisa de uma bobina, precisa disso aqui pra gente poder gerar. Eu falo, não, cara, isso aí não vai ter escala nunca, isso não vai ter complicado. Por quê? Porque eu venho de um mundo onde eu ainda não consigo enxergar aquilo. Sim. O que eu sinto que rola hoje no mercado muito, cara, com as startups que eu aconselho, é que tem muito investidor que não tem visão. Porque ele ganha dinheiro com a gordura da baleia. Entendi. Então eu procuro o cara, porque o cara você pode acaba investir trazendo algo que ele não tá nem enxergando ainda, né? E porque aí não faz parte do repertório dele. E a maioria dos fundadores que são mais técnicos não tem a comunicação muito bem desenvolvida. Sim. Na cabeça dele, o cara já entendeu, tanto que ele tá montando. Sim. Mas se não explicar de uma forma muito didática, esse cara também não vai entender. Você vai ser tipo intérprete ali. E eu sinto que a gente que nasceu nos anos 80 e 90, a gente tinha uma época muito privilegiada. Por quê, cara? Porque a galera antes dos anos 80 era analógico total, baleia. A gente pegou os dois mundos, né? A gente pegou a transição. Sim. A gente pegou a transição. Você lembra com que idade você tinha quando teve internet em casa? Eu acho que, se for chutar aqui, uns 7, por aí. Maravilhoso. Eu fui ter com 15, porque eu era muito à frente dos meus amigos. Então você vê, você já teve mais antes. Então, o Léo, que começou a interagir com o mundo digital aos 7,
Ele cria um arcabouço de referências. E 7 é a sua primeira infância, cara. Primeiro setênio, tem um monte de coisas que vão se formar em cima das informações que entrou até ali. Sim. Eu vou sentar na frente do computador com 40, com 50. Aí eu ponho um óculos, onde é que é o teco aqui desse negócio? Sabe o cara que fica assim? Cara, o cara da baleia é muito mais difícil. Sim. Então hoje eu sinto que tem uma desconexão. Sim. A galera que assina o cheque ganhou dinheiro com gordura de baleia. Entendi. E a galera que tá chegando agora nova tá vindo com a lâmpada. Entendi. E a gente tá numa Tá no posição meio do de caminho. conseguir ajudar essa galera a se entender, sabe? Que legal. E aí todo mundo ganha. Muito bom. Que legal. Pedro, antes de trazer um pouco eu não vou chamar de transição, talvez dessa evolução que você está vivendo na sua jornada, eu queria entender o seguinte. Eu me lembro, a gente até tem um amigo em comum, não sei se você vai se lembrar do Caio Leal, trabalha com a parte financeira. Cara, do Paraná? Caio Leal, lembro, cara. Sim, que massa. Cara, eu lembro dele num evento seu, né, de 8 mil pessoas. Eu falei, cara, que loucura, o que tá acontecendo, né? E aí eu, inclusive, vi depois você contando que naquele evento vocês fizeram, que tinha temática, né, justamente diferenciação, que era o fator X. Perfeito. Que vocês fizeram um pitch, venderam 16 milhões, né? Antes da gente vir pro hoje, me conta, como isso aconteceu? Porque a temática diferenciação, quando você começou, também era uma temática diferente, né? A lâmpada. Exato. Então eu quero entender assim, como que isso foi acontecendo e principalmente, se você puder amarrar um pouco da sua resposta, trazendo uma visão até mais prática de como gerar movimentos, porque eu acredito muito, eu acredito que mentoria é muito sobre multiplicação de talentos, né? Porque você consegue levar o seu modelo mental e ajudar outros empresários, de certa forma, a multiplicarem os deles e assim sucessivamente, dentro da empresa, dos colaboradores, levar princípios, valores, etc. Só que, para mim, isso tem total relação com criar movimento. Se você quer levar seus princípios para sua empresa, é um movimento que você está criando, é um movimento interno, mas você está criando. E aí, se as pessoas não se engajarem, nada vai acontecer, você não vai multiplicar seus talentos, né? Então, se puder contar um pouco do como foi, quiser trazer um pouco da sua história, e depois dicas práticas de o que você tem que se atentar para conseguir criar o seu próprio movimento, levar adiante aquilo que você acredita. Maravilhoso. Essa cara, ficou longa, né? Quantas horas a gente tem aí? Maravilhoso. Olha só, o primeiro Fator X Live que a gente montou era um encontro para os alunos dessa metodologia de diferenciação que virou referência internacional, chamado Fator X. E a ideia é, tanto o Pedro, quanto o Léo, quanto qualquer pessoa, tem uma coisa dentro de você que te torna o único, especial, o diferente. Tá. É o seu Fator X. É uma variável. Legal. É uma variável. E por que é o X? Aí eu explicava isso pra galera lá. Tinha um X gigante. Parecia a entrada da Xuxa quando descia a nave. X enorme, assim, lá. Um dos braços do X, cara, é a demanda de mercado. Tá. Que é o que o mundo precisa. Legal. A outro braço do X era qual é a sua essência. Tá. Legal. E tem um ponto onde os dois se conectam. Muito bom. Aquilo te torna diferente. Se eu só olho pro que o mercado está pedindo agora, imagina o seguinte, a gente vai olhar pro mercado fonográfico. E vamos montar uma banda, a gente gosta de música, beleza. O que tá bombando? A gente volta lá pro Paris 6, né? E a gente, cara, não tem nada da nossa essência, mas é o que todo mundo quer. Tá. Não vinga. Legal. Fica vazio. Sim. Se eu for pro outro lado, onde a gente só traz a nossa essência, mas também tá completamente ignorando o mercado lá fora, a galera não entende. Vai parecer dois ETs falando. E a galera, são dois doidos lá e tal. Talvez no futuro até entenda, mas a gente vai morrer de fome. Sim. Esses são os gênios que passam fome, cara. Ele tá descolado do que existe de demanda de mercado. Então, você tem que encaixar os dois. Esse ponto é o X. Legal. A gente montou um evento para encontrar os alunos dessa metodologia. Primeiro evento teve 1.000 pessoas e me falaram, cara, começa com 100, começa com 150. Mas como minha mãe deixou bater a cabeça quando era criança... Não recomendo fazer eventos primeiro para 1.000 pessoas. Fizemos, velho. Segundo evento teve 2.500. Terceiro evento no ano seguinte teve 4.500. E eu sempre quis fazer uma surpresa pra galera. E eu trouxe o J Quest pra tocar, um show gratuito, sem a galera saber. Eles sabiam que na noite do segundo dia sempre tinha show, mas não sabia o que era. E no próximo evento, que foi 2020, a gente fez pra 8.000 pessoas. E eu chamei o Lulu Santos. Tá. O que acontece? Virou um movimento. Sim. Isso. Por quê? Porque eu vivo a diferenciação. Quando o Léo fala algo que as palavras dele carregam a congruência do que ele vive, muito tem forte. Um punch que o Pedro não consegue fazer. Muito bom.
Então eu vou lá, modelo até a mesma história. E a galera fala, ok. Dado o Léo, velho, a galera não tem poder de penetração, né? Então, por quê? Porque o poder da palavra é a energia. Sim. Existe uma energia de congruência. É um Hadouken que você tá mandando. Sim. Muito bom. E aqui não, é só uma informação, né? Então, o Pedro vive isso desde sempre. Todas as histórias que eu fazia, os casos, a gente tinha mais de 1000 casos documentados de sucesso dos alunos. Que legal. Documentados. Loucura. De resultado com diferenciação. Então, virou um movimento enorme. Aí você pergunta, Pedro, mas então como é que se cria esse movimento? Eu criei um framework, que foi o tema do evento de 2019. Tá. Como liderar seu movimento. Tá. Que hoje eu descobri muitas pessoas estão utilizando no mercado. E aí tá tudo certo. O mesmo framework. O framework foi o seguinte, cara. Tem 4 etapas. Primeira etapa é o incômodo. Tá. O que é o incômodo? O Léo tá vivendo a vida dele, de engenheiro, beleza, ok, tal. Foi lá, se formou, o pai apoiou, aquela coisa toda. Mas um dia ele tá lá virando noite, montando projeto, e ele começa a ver e fala assim... Não é isso que eu quero. Será, velho? Mas será, né? Aí você fala, tá, vou tentar mais um pouco. Empurrou com a barriga e vai indo. Você sabe o que é o incômodo? Porque não importa o que você faça, ele não vai embora. Tira férias, descansa. Tem um teste que eu digo na parte do incômodo que é o seguinte. É o cansaço que o sono não cura. Imagina a gente na loucura trabalhando aqui, eu e tu num projeto. Cara, virou a noite. Pá, velho, vamos dormir, vamos. Mas a gente acorda daqui um pouco, já... Pilhado. Cara, eu tava pensando. Animado, velho. Sim. Não é o cansaço físico, sabe? Sim, sim. Inclusive a palavra animado vem do grego anima, que é o que dá vida à alma. Ter ânimo é Muito quando a sua bom. alma ganha vida. Muito Né? bom. Então não é lógico isso. Sim. Então, beleza. Incômodo. Só que como aquele incômodo vai crescendo, Léo, vai crescendo, eu não consigo ignorar. E o negócio vai indo, até que eventualmente você vai pra fase 2, puf, que é a ruptura. A ruptura é quando fala, olha só, não sei o que eu vou fazer, mas não quero mais. Você pede demissão, você acaba o casamento, ou você casa, muda de cidade, né? Compra uma bicicleta, alguma coisa você vai fazer. Pum, não quero mais. E a maioria das histórias que a gente conhece de quando os caras fizeram a virada foi quando chega na palavra chega. Basta, né? Basta, não quero mais. Sim. Ah, mas o cara vai te processar, então processa. Não me interessa, não quero mais. Puf, então ruptura. Tá. E a ruptura é quando você quebra o compromisso de continuidade que você tinha com aquilo que não te preenche mais. Tá. Aí, beleza. O bom da ruptura é que você tá livre. O ruim da ruptura é que você tá livre. Aí você acorda no dia seguinte e fala, puta, o que eu vou fazer, velho? Aí você acorda, olha pro apartamento e fala, sei lá, minha vida inteira eu fiz aquilo ali, como é que eu começo agora, sabe? Então, é muito desconfortável, mas ao mesmo tempo você tá animado, beleza. Aí você entra na terceira fase. A terceira fase é a fase da busca. A busca é quando você começa a fazer curso e vai, teste, vai, e mergulha para conseguir encontrar qual é a próxima coisa que você encontra. Que vai te trazer ânimo. Até que eventualmente se você encontra. E quando você encontra, velho, você fica muito apaixonado. Apaixonado, a ponto de virar o xarope do rolê. Sabe o cara? Eu chamo isso de síndrome da Rinodê. Ótimo. Que é o seguinte, você tem 5 minutos pra ouvir a sagrada palavra da Rinodê? Aí o cara faz um encontro secreto pra te vender Rinodê, né, cara? E agora temos uma versão mais atual, que é o xarope do CrossFit. Aquele amigo seu crossfiteiro, que ele quer que todo mundo seja CrossFit. Ele quer te converter pro CrossFit. E a última versão é da galera que tá subindo a montanha. Cara, você vai pra lá, você vai convocar os amigos, bora subir a montanha e tal. O que acontece? Velho, eu tô tão feliz com aquilo. Olha o processo que eu vivi, né, cara? Eu passei por tudo isso. Encontrei, cara, um troço massa. Eu quero que todo mundo saiba disso. Legal. E aí você vai pra quarta e última etapa, que é a convocação. Tá. É quando você convoca as pessoas para aquilo. Muito bom. Então, muitas pessoas hoje estão tentando se posicionar e criar um movimento, mas não viveram as 4 fases ainda. Que não pertence aí. Putz, muito legal. Faz todo sentido. Então não tem punch, não tem power. Cara, quando o Léo... As pessoas criam um movimento só porque tem oportunidade de mercado ali, né? Então deixa eu já começar na fase 4. Porque eu descobri alguém que me ensinou. Muito bom. Agora é o seguinte, depois de ter te falado isso, e se você não precisasse viver as 3? Você vai direto pra 4? Cara, no papel é maravilhoso, mas o coração não mente. É verdade. O coração não mente. Quando você gravar um Reels, quando você fazer anúncio, quando você fazer um pitch, a pessoa não tá comprando o gatilho mental. Sim. Ela tá comprando a sua verdade, mesmo que ela não saiba. Total. E os melhores clientes são os que compram o Léo, independente do produto. Total. E os piores clientes são os que compram o teu produto e não estão nem aí pro Léo.
Sim. Na verdade, o que eu quero é um microfone. Como é que é? Quem é que tá vendo isso aqui? Tá, mas esse microfone funciona? Eu quero esse microfone, beleza. Cara, se aparecer um cara do lado por R$1 mais barato, Sim. eu te abandono e vou pro outro, porque eu quero só o microfone. Sim. Quando a gente traz tudo isso que a gente tá conversando, né, Léo? Você tem uma profundidade para as pessoas se conectarem contigo. Eu comprei o Léo. Então, para todo mundo que eu falo, cara, tem que conhecer o Léo, cara. O Léo vai te ajudar nisso aqui, é incrível. Olha só que interessante. Eu não indico o produto. Sim. Eu indico o mentor. Sim. Faz todo sentido. Eu indico o founder por trás daquilo, né, cara? Quem trouxe aquilo pra vida. Sim. E aí, agora, daqui a pouco eu nem sei o nome do produto. Então, o produto é, sei lá, ele vai te explicar, cara. Entendeu? Sim. Mas confia nesse cara que esse cara é bom. Esse nível, aí você vai pro movimento. E aí conectado com isso, tem um outro framework que tem que explicar também pra galera entender, que é o seguinte, Léo. Quando a gente cria uma ideia nova, o Léo era engenheiro, beleza. Você decidiu empreender. Aí você falou, velho, que raios eu vou fazer? E aí, vou fazer o quê? Vou abrir uma loja da Renault? Sei lá, vou ter que fazer alguma coisa. Tá. Aí você começa a buscar no mercado. Aí você vai fazer o seguinte, você vai montar uma empresa. Tá. Esse é o nível 1 da criação de movimentos, tá? Nível 1 é cria uma empresa. O que é a empresa? É um CNPJ. Eu vou criar um CNPJ, vou montar um perfil no Instagram, vou montar um produto para vender, vou montar uma esteira de produtos, vou produzir conteúdo. Isso é esteira. Mas não necessariamente você foi pro nível 2, que é marca. Tá. Criação de marca. Esse já é um nível acima. O que é criação de marca? A criação de marca, empresas, ela vende coisas, cara. Eu falo, vende stuff. Produtos e serviços. Commodity. Tipo uma Ross, né? Você entra, tem tudo lá, sei lá. Dress for less. É isso aí, cara. Vende um mundaréu de coisas, entendeu? Beleza. Eu vendo o meu programa de mentoria, tá bom, mas tem um monte de gente falando a mesma coisa, mas ok, entende? Entendi. São coisas. Falta profundidade ainda. Legal. Ok. Nível 2 é marca. O que é marca? Marca é o que as pessoas sentem quando escutam você. Boa. Isso é a tua marca. Então hoje eu tô gravando um podcast com o Léo. A experiência que eu tô tendo com você, quando alguém me perguntar, vem cá, cara, e o podcast do Léo, como é que é? Eu não vou falar o que a gente falou. Eu vou falar como me senti enquanto a gente estava junto. Isso é marca. Legal. Então, se o que você vende hoje não faz as pessoas sentirem alguma coisa, você tá no nível 1 ainda, que é commodity. Sim. Então tem maneiras para poder fazer isso. Aí eu construo uma marca. Cara, a marca também. Aí, olha que interessante. Marca não é o logotipo. Sim. Logotipo, nome, as cores, a minha narrativa. Isso são elementos, são ingredientes do bolo. A marca é o sabor do bolo. Muito interessante. O sabor é muito mais importante. Isso eu não vou te indicar. Você não quer muito saber, quantas colheres foi? Sei lá, tava gostoso. Pô, cara, come esse bolo porque o bicarbonato que usaram nesse bolo... Não, né, velho? Fala, cara, prova e me diz o melhor bolo que você já provou. Aí você fala, A Nike faz isso com a gente. Por isso, quando você põe uma camiseta preta com aquele negocinho branco, dá um gostinho diferente, né? Aí você paga R$400 e não 40 nas outras que tem aí. Isso é marca. Mas não para por aí. Tem um próximo nível, nível 3. O próximo nível, cara, é o nível de tribo. Tá. Aí você vai para outro lugar. Por quê? Porque a marca, eu me atraio pelos valores que a marca defende. A tribo, eu me atraio por quem faz parte da tribo. Tá. Superou os valores. Sim. Aqueles valores é como se fosse um potinho de mel, começou a atrair um monte de abelhas. Aí eu já não vou mais por causa do mel. Eu vou porque eu quero me conectar com aquelas abelhas. Porque, idealmente, eu também sou aquela abelha. E eu tô sozinho, velho. Eu me sinto sozinho. Olha o nível de conversa que a gente tá tendo. Sim. Se a gente for pra um outro lugar com os nossos amigos da faculdade. Não. Tá louco. Falar disso. Maluco. Como assim, velho? Não, para. Vamos falar do Alexandre de Moraes. O negócio é seguinte. Aí você fala, não, velho. Não vai, não encaixa, né? E aí você se sente sozinho. Sim. O Platão tem uma frase muito, muito forte dele que eu gosto. Eu sou muito fã do Platão. Muitas coisas que eu fiz é por causa do Platão. Meu verdadeiro mentor é o Platão. Caramba. E ele dizia, cara, o crescimento é um caminho solitário. Total. O crescimento é um caminho solitário. Por quê? Porque na medida que você vai subindo a montanha, menos pessoas estão dispostas a dar aquele passo daquela altitude que você tá, né? E vai indo. Até que você tem que saber lidar com a solidão. Só abrindo parênteses do que a gente tá conversando, por que é importante saber lidar com a solidão? Estar sozinho não é um sinal que você tá errado. Pode ser um sinal que você tá certo. E quando eu chego nesse nível, eu não posso ainda estar usando as métricas de popularidade, de curtida, de viralização, de número de pessoas no seu evento. Entende? São métricas importantes. Sim. Mas talvez no momento que você está vivendo agora, como é algo novo e menos pessoas entendem, não é voltar para baixo o seu caminho. É continuar andando e para que mais pessoas possam te encontrar no próximo nível.
Então, aí você volta pro terceiro nível, que é o nível de tribo. E existem regras para construir tribo também, e como é que você mantém uma tribo coesa. Tá. E você vai pro último, quarto nível, que é o ápice, que é o movimento. Tá. Cara, o movimento transcende o que você vende, transcende os valores que você acredita, transcende as pessoas que fazem parte. O movimento, cara, é quando eu me sinto vazio por não estar perto daquilo. Deixa de ser sobre o outro, passa a ser sobre mim. Tá. Só que um mim num nível mais profundo. Sim. Não é um eu utilitário que essa ferramenta vai resolver o meu problema. É um eu onde, quando eu me afasto, eu não encontro mais nada que faça sentido aquilo, sabe? E o mais poderoso é que quando você faz parte de um movimento e você se alimenta de coisas mais profundas, você cria coisas novas. E aí você volta para estaca 1, agora criando uma coisa sua. Sim. Então os maiores movimentos são multiplicadores Que legal. de criadores de movimentos. Se ele consegue fazer esse trabalho bem feito, sabe? Entendi. E aí é legal analisar isso, porque dependendo do momento que você tá, você consegue ver onde eu tô e o que eu preciso fazer nesse estágio, né? Sim. Pra ir pro próximo estágio. próximo. Muito bom. Pessoal, pausa rápido aqui para fazer um convite. Se você pretende ter um programa de mentoria sólido, lucrativo e escalável, você tem aqui a oportunidade de ter os nossos olhos no seu negócio. Basta você preencher o formulário de aplicação que tem aqui no link do próprio YouTube. Nós vamos entender um pouco mais do seu cenário, do seu momento de negócio e faremos contato para você ter uma reunião de 40 minutos com um dos nossos especialistas. Independente de você dar andamento em algo ou não, sem dúvida alguma, você vai tirar muito valor para próximos passos na construção do seu negócio. Pedro, e aí pegando todo esse movimento que você fez, que você criou, o que... Eu acho que um ponto-chave aqui, tá? Até pegando um pouquinho da visão, muitas das pessoas que acompanham esse podcast são, por exemplo, empresários, sei lá, vou pensar num mentorado meu aqui, ele fatura 100 milhões ano como logística, só que ele tá de saco cheio. E aí ele falou, cara, eu não sei, preciso fazer outra coisa. Mais ou menos isso que a gente tava falando, né? E eu já te vi falando sobre o quanto que a nossa vida tem ciclos. E que uma das métricas importantes é o seu brilho no olho. Então, como foi essa mudança de movimento para você? E o que você consegue trazer de reflexão para as pessoas que talvez estejam nos ouvindo e que estejam, de certa forma, cansadas mesmo descansando e talvez não tenham mais aquela gana e aquele brilho no olho que um dia tiveram? Rapaz, esse grupo é grande. Esse grupo é grande. Quanto mais verdade. eu converso com a galera, Léo, mais eu encontro pessoas que... Sabe o conceito de relacionamento tóxico? Você já teve um relacionamento tóxico, não? Já faz tempo, mas já. Quando você tava no meio do relacionamento, você sabia que era tóxico? Não. Você foi descobrir mais pro final, talvez. E talvez por isso que você acabou o relacionamento. Você falou, peraí, cara, isso aqui tá errado, né? Depois que passa o tempo, você olha pra trás e você estuda sobre aquilo, você fala, eu tava vivendo Tava muito óbvio, né? Caraca, como é que eu não via, velho? Eu sinto, Léo, que a gente tem uma geração de empreendedores que tá vivendo um relacionamento tóxico com aquilo que eles criaram e não sabem. Porque quando eles criaram, era o começo do namoro que era tudo maravilhoso. Era tudo certo. Só que quando eu crio uma empresa de 100 milhões, e eu sei disso, você não consegue desligar ela da noite pro dia. Tem o boleto da escola das crianças, tem o financiamento da casa, tem 300 funcionários. Tem o giro da empresa. Tem todos os compromissos que eu fiz. Acabei de comprar um CD agora em Barueri gigante que a gente financiou. Então, assim, sempre na nossa motivação de levar para mais pessoas o que a gente fez, né, cara? Vai expandir. Sim. Eu acho maravilhoso poder expandir. Você começa a construir um castelo. Mas para algumas pessoas, em algum momento, você começa a perceber que o castelo tá virando uma prisão. E qual é a diferença de um pro outro? O prédio é o mesmo. Só que no castelo eu posso entrar e posso sair. Na prisão eu só entro e não saio. Muitos empreendedores estão olhando pro negócio hoje e falando, velho, eu não sei se eu quero continuar aqui. Mas eu também não sei se dá pra sair. O que eu vou fazer? Aí hoje tem uma galera vendendo cursos e tudo mais, falando, vou te ensinar a sair do operacional. Que em conceito é bom. Mas... cara, o que você criou era pra realizar você a ponto de você gostar do que você faz, sabe? E não querer sair. Envolver minimamente. Sim. Vem de um outro lugar, assim. Aí, beleza. Eu passei por isso, Léo. Então, eu entendo. Eu tinha uma empresa de dezenas de milhões por ano. Eu tinha 80 pessoas na equipe. A minha agenda era viagem, televisão, era produzir conteúdo. E eu gostava e fluía.
E é justamente por fazer isso de forma leve, porque eu amava o que eu fazia, que deu resultado. Sim. Até que eu não entendia por quê, chegou um ponto que estava começando a ficar pesado. E eu lembro de fazer reuniões e a equipe falar, então tá, Pedro, hoje a gente tem que gravar 40 anúncios. Cara, eu falava, vou gravar agora, pega o celular. Brum! Quando eles falavam, eu já sentia pela agenda da reunião que iam pedir aquilo. Já começava a me dar uma coisa. Aí eu falava, galera, hoje não vai dar. Vou gravar no final da semana, aí não dá. E eu comecei devagarinho, isso é um sintoma. Tá. Você começa a empurrar com a barriga coisas que antes você falava, dá pra mim que eu quero fazer. Antes você falava, alguém quer assumir isso aqui? E aí é um processo que não para. Você tá cada vez mais delegando. Por quê? Porque você tá num... E você começa a delegar muitas vezes não porque você está preparado para delegar, mas porque você quer se livrar. E aí, inclusive, o resultado começa a cair. E aí volta pior pra você, né, cara? Aí você vai ter que assumir aquilo de novo. Isso. Pra consertar. E pra depois dar resultado. Perfeito. Então, olha só. Aí a gente olha isso. E se a gente olhar vamos chamar de um... A atmosfera tem níveis, né, cara? Sim. De altitude. E dependendo do nível que você vai acessando na altitude, você vai vendo coisas maiores ou menores. Sim. Então vamos falar da altitude de empresário, que é um modelo mental. Certo. O empresário é o que cuida da máquina. Isso é o meu chapéu de empresário. Eu olho a minha empresa como uma máquina. Então eu vou mexendo nos botõezinhos e vou otimizando ela. Se eu olhar do ponto de vista com paradigma de empresário, da altitude do empresário, eu vou falar, cara, a minha máquina está com defeito. Então eu não posso delegar porque o cara não dá conta, então eu vou trocar o cara. Troquei vários caras e continua dando problema. Aí você fala, puta, daqui a pouco então não é a contratação, né, cara? Daqui a pouco é outra coisa. Eu vou mexer no processo, aí você mexe no processo. Aí você traz um consultor, aí você faz uma mentoria, aí você lê um livro, aí você fala com um cara. E você percebe que tá fazendo vários movimentos e corre um negócio interessante. Eu lembro de passar por isso. Mesmo quando dá certo, não traz a paz que você tava procurando. E essa paz é uma questão muito sutil. Sim. Antes você reclamava porque tava dando errado, beleza. Agora foi lá, você fez um lançamento, pum, deu certo. Mas quando você deita o travesseiro de noite, cara, a cabeça, você olha e fala assim, tá, mas vem cá, eu achei que agora ia ter resolvido. Não resolveu. Ainda tem alguma coisa me incomodando aqui. Aí você pula pra outra coisa, só que com o mesmo modelo mental. Processo, melhoria, pessoa, tal, né? Que eu tô operando nesse paradigma. Eu passei por isso. Até que eu falei, peraí, a resposta tem que vir de outro lugar, então. E eu estudo filosofia há muitos anos. E eu comecei a olhar pra filosofia não como um side job, não como algo paralelo. Mas eu falava, velho, e se eu trouxer isso aqui para poder aplicar para cá? Os caras que há 3 mil anos atrás desenharam um modelo democrático que a gente tem hoje, né, cara? Vem cá, deve ter um jeito. Aí comecei a fazer isso. Comecei a estudar muito estoicismo, que é uma aplicação romana mais prática. Mas fui para a filosofia clássica e comecei a puxar e foi abrindo novas janelinhas aonde as perguntas que vinham... Porque você não encontra a resposta, né, cara? Sim. Filosofia você encontra perguntas. E igual o Raul Seixas, ele dizia, eu não vim pra trazer resposta, eu vim pra trazer confusão. Porque se te questiona, né, cara? Sim. Aí eu comecei a encontrar perguntas e as perguntas me levavam a questionar que talvez não é a pessoa, talvez não é o processo, talvez não é a técnica, talvez seja eu. Aí eu fui estudar um cara chamado Rudolf Steiner. Tá. Rudolf Steiner é um cientista que criou uma coisa chamada antroposofia. Cara, mudou minha vida. Não conheço. E entre várias coisas, o cara era um ETzaço, assim, porque tinha um link lá... Antroposofia. Ele tinha um link de 5G há 100 anos atrás, velho, que ele baixava os downloads. Cara, loucura, assim. Aí ele explica isso que você está falando, e é muito importante a galera de casa ouvir isso, Léo. Nós, como seres humanos, antes de sermos empresários e se identificar como eu sou empresário, cara, tem uma camada muito mais ampla que é a humana. Sim. Se você não entender como o ser humano opera, não é o empresário que vai resolver. Né? Porque ela é construída em cima da camada humana. Se está rachado, vai rachar em cima. E ele explica um conceito chamado de setênios, que é o que você falou dos ciclos. E os setênios, cara, a cada 7 anos na formação humana, você tem uma prioridade que, na questão dele, ele falava que a nossa alma deseja, nossa alma procura. Não vou entrar em detalhes, mas o mais importante é, dos 21 aos 28, você tem o setênio do centauro. O arquétipo dessa fase é o centauro. Tanto que é a fase que a gente fala, a gente trabalha feito um cavalo. O centauro é aquela figura que era cavalo por baixo e o homem pra cima, da cintura pra cima. Sim. Trabalha igual um cavalo. Você não trabalhou feito louco dos 21 aos 28? Trabalhei. Cara, não tem tempo ruim. Vira a noite, bora, faz, tá tudo certo. Então você vai. Ok. Só que aos 28 dá uma primeira giradinha ali. Ele fala dos 28 pros 29. É quando a sua alma põe a cabeça pra fora pra dar uma olhada assim, onde é que eu tô? Igual no triatlon, o cara tá nadando,
De tempos em tempos ele olha pra fora pra ver se ele tá na boia ainda, Sim. né? Senão ele sai Sim. na África. Geralmente a gente ignora isso. Você sente um leve desconforto, mas fala, ok. A maioria das pessoas absolutamente atropela e continua fazendo o que estão fazendo. Aí, beleza. Mas a galera que tá em casa, comenta aqui nos comentários do Léo se aos 28 anos da sua vida teve alguma mudança. Você casou, descasou, mudou de emprego, fundou uma empresa, fechou uma empresa, morreu alguém importante da sua família. Você vai descobrir estatisticamente que tem uma coincidência estranha ali, cara, aos 28 anos. Beleza. Mais 7 anos, 35. 35 a alma põe a cabeça pra fora de novo. Falei, e aí, onde é que a gente tá? Cara, aos 35, a gente muda do setênio do centauro pro setênio do soldado. E olha que interessante, você que entende de arquétipos, Léo. O centauro, o homem e o animal estão fundidos. Eles são inseparáveis. Certo. O soldado é o homem que desce do cavalo. Então agora você escolhe subir no cavalo ou não. Entendi. Agora você tem uma espada e tem um escudo. Você desenvolve outras ferramentas que com 28 anos a gente não tem ainda. Sim. Então você descobre coisas sobre a vida. Você é um pouco mais sábio agora. Então, ok, você pode. Aí eu escolho subir no cavalo, que é trabalhar muito. E eu escolho descer e fazer coisas mais específicas a pé. A maioria de nós vem tanto no embalo que mesmo podendo descer do cavalo, a gente continua no cavalo. Então, vamos lá, contrata mais um, expande, abre sede, vai. Isso é a máquina que a gente está construindo. 35 anos, mais 7, 42. Você tá com 31? 1. Então, beleza. Vai ser bom a gente ter essa conversa agora, cara. Por quê? Porque aos 42, cara, se aos 35 a nossa alma colocou a cabeça pra fora e falou, eles chamam de a idade do propósito. Tá. Por quê? Aos 28 você tem a idade do sentido. É diferente. Sentido faz sentido o movimento que eu estou fazendo? Ok. Aos 35 é o propósito. A pergunta mais profunda é, pra que eu tô fazendo isso? E muitas pessoas também se divorciam, mudam de empresa, cara, mudam de profissão. Acabei de vir pra cá agora no Uber, tava comentando com você. Cara, o motorista do Uber mexia com startups de supply chain, altamente qualificado. Tá fazendo Uber hoje porque tava infeliz e tal, o cara roqueirão, enfim. Muitas pessoas estão nessa fase. E se você ignora os 35, velho, aos 42, você tem uma crise. Você deve ter muitos mentorados que estão nessa fase, entre 40 e 50. Tenho. E essa crise, o cara acha que o que falta pra ele é método, porque ele ainda tá no modelo mental de empresário. E ele vem conversar com o Léo sem saber isso que a gente tá conversando. Sim. Então ele fala, velho, mas não sei, não tá, sei lá, tô pensando em fazer tal coisa. Você vê que ele tem um incômodo, mas todas as sugestões que você dá pra ele, nada ele pega, sabe? Sim. E nem ele entende por quê. Sim. Parece que de alguma forma ele busca alguma bala de prata ou algo que ele vai falar, cara, é isso e tipo amor à primeira vista, né? E algo que funcione. Sim. Por quê? Porque eu já tentei várias coisas e não funciona, então eu já tô desesperado. É o paciente que tem uma doença, uma condição, e passou em vários médicos e, cara, ninguém descobre o que ele tem. Sim. Então se indicarem pro cara ir pra África, ele vai. Porque eu tenho que resolver isso aqui, sabe? Sim. Aí, beleza. Então ele chega nisso aí. E aí a gente chama isso de 40, 50 anos, desse desligamento dele do que ele quer fazer, que chega uma hora, cara, que a alma dele fala, chega. Já que a minha personalidade, que eu chamo de CPF, já que o meu CPF não teve sabedoria de falar chega na hora, a alma esperou, represou, transbordou. Quando ela transborda, a alma fala chega. E como que chega? Como que esse chega se apresenta? Burnout, ansiedade, depressão, divórcio, você chuta o balde, briga com o sócio. Mas vai processar? Então que processe. Igual a gente estava comentando antes, sabe? Sim. Não me interessa. Então, pessoas vão passar por coisas diferentes por causa disso. Outro detalhe muito comum. Comida. Muitas pessoas começam a sentir esse desconforto lá pelos 30 anos e começam a descontar na comida. Empreendedor, a maioria dos empreendedores não cuida da saúde como deveria, né, cara? Sim. O cara trabalha, total. Pizza, refri e Red Bull. A conta vai chegar. Sim. Geralmente ela chega nessa idade. Você tem muitas vezes crise de saúde. Cara, o cara começa a descobrir um problema cardíaco. Começa a ter aceleração do coração. Ele pode ter pedras nos rins. Então o corpo vai dar sintomas porque o corpo fala, vem cá, cara, né? Você vai ignorar até quando? Vai somatizar. Então, quando ele chega ali nisso, ele faz mudanças profundas da vida dele, é quando o cara joga tudo pra cima. E a gente chama esse período de crise da meia-idade.
Total. Aí o cara vai lá e divorcia porque ele acha que o problema era a esposa. Que era isso, E que era também não aquilo. adianta. Arranja uma novinha, compra um carro esportivo, faz implante capilar, faz uma lipo. 3 anos depois, Tá igual. não mudou nada. Porque não é do lado de fora, Sim. né, cara? É do lado de dentro. Sim. E eu agradeço muito, Léo, você tá me proporcionando poder falar disso na nossa conversa hoje, porque, cara, eu acho que esse jogo aqui, ó, que a gente tá fazendo, Sim. esse é o jogo. Sim. É um pouco de coca, um pouco de é um pouco de coca, um pouco de salada. Aham. Eu brinco, é a mistura do Brasil com o Egito. Por quê? Porque a gente tem essa camada humana que a gente Sim. não pode ignorar, velho. Total. No momento que eu abro um CNPJ, eu esqueço que eu sou humano. Eu esqueço Sim. que eu sou filho, eu esqueço que eu sou pai, que eu sou marido. E aí, em busca das conquistas dessa camada, a gente sacrifica essa base. Sim. E a conta chega. E depois dos 45 tem outras fases também dos setênios. Então, hoje, aí você perguntou, né, a questão dos visionários. Hoje, o que eu tô fazendo? Eu tô agrupando pessoas que conseguem enxergar de um jeito diferente. E por isso elas começam a ver erros no que as pessoas estão fazendo que a maioria das pessoas ainda não consegue enxergar. Tá. Por exemplo, se você pegar as músicas mais ouvidas no Spotify, cara, e vai ler a letra das músicas, é de chorar, velho. Não, é surreal. Você fala... Eu tenho 3 filhos, né? Certo. Irmão, se você deixar o YouTube rodar, é desesperador. no Assim, você automático. sai... Você adulto sai traumatizado. Imagina a criança. Não, O é adulto sai real. chorando. É real. Impressionante. E porque a criança começa a assistir um vídeo, mas vai indo pra pulando, outro, vai pro outro. pulando, vai pulando. Loucura. Caraca, Loucura. Tem que ficar de olho, né? Não, surreal. Então você imagina, aí o Spotify faz isso com a gente. É. Você deixa uma música, vai vindo outra, vai vindo outra, vai vindo outra, né? E aí você fala assim, ó, tá bom, o cantor tá errado de falar senta na Glock? Cara, não dá uma vergonhinha Não, você não, fala é assim? surreal. Você fala, é sério, velho, o vídeo 1 bi de visualização, é sério. Loucura. Senta na Glock? Ou é a massa de milhões de pessoas que se conecta com isso? E não vai longe, né, cara? O estilo de sofrência aqui, eu brinco muito sobre isso. A sofrência, ela não vem de hoje, ela vem desde a do Leandro e Leonardo. Sim. As luzes da cidade acesa, iluminando a carta sobre a mesa. E eu aqui sozinho nesse apartamento. É sofrência, velho. O cara tá... Sim. Saio a te procurar nas ruas, em qualquer lugar. E vou te encontrar no fundo de um copo de cerveja. Velho, mesma Meu coisa. Deus do céu. Cantava nos anos 90, o que hoje a gente canta com outras palavras, mas é a mesma Sim. coisa. Então, não é sobre a música. É sobre a gente ter isso mal resolvido aqui dentro. Sim. E quando eu escuto alguém cantando aquilo, se conecta com essa dor que eu tô conectando aqui dentro. Então, por exemplo, muitos empreendedores que eu tenho contato não escutam as músicas que tocam na rádio hoje, porque como você tem esse senso crítico, fala, vem cá, vocês estão ouvindo o que esse cara tá falando? E, cara, a maioria das pessoas não escuta. Sim. Nunca parou pra prestar Verdade. atenção. E é um mantra, aquilo vai sendo Sim. programado. Você vai Sim. repetindo, repetindo, repetindo. Um dos caras que eu ouvi muito na minha vida, Jim Rohn, ele diz que... Ele fala, stand guard at the door of your mind. Ele fala muito sobre isso, sobre, cara, você tem que botar segurança na sua cabeça, porque aquela, acho que é um trecho africano que fala que o maior inimigo não é o que tá do lado de fora, é o que tá dentro de você, né? Então, E você vai botando veneninho pra dentro, né? depende da fonte, né, cara? Sun É Tzu, isso. na Arte da Guerra, ele fala que o homem mais forte não é o que domina o seu oponente, é o que domina a si mesmo. Total. Palavras Total. diferentes, mesma mensagem. Total. E assim, só puxando um gancho, Pedro, e aí puxando até um pouco dessa visão do que eu comento na mentoria e que tem total sincronia com o que você falou, o cara que controla a si mesmo, ele vai se tornando mais raro e ele vai, de certa forma, liderando, porque ele sabe se controlar. Eu falo que uma das características de pessoas de muito sucesso é a estabilidade consigo mesmo, né? E aí as pessoas se inspiram na pessoa que é mais estável e sabe para onde está indo. Então eu acredito muito também que o movimento do mercado de mentoria, ele vem em sincronia com pessoas que são líderes de verdade, né? Que realmente tem esse repertório, essa estabilidade emocional para guiar movimentos, guiar mudanças e etc. Muito bom. Imagina você ter um guia do seu navio. Vamos pra guerra? Vamos. Aí no meu navio tem um capitão. Tá um monte de soldado lá. Bora, ok. Só que é o seguinte, o nosso guia do navio, se aparecer alguém e falar assim, cara, aqui no Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Se o navio tá andando e um outro cara grita mais alto, o nosso capitão fala, galera, então não dá pra subir. Você fala, porra, capitão. É verdade. Vambora, cara, vamos lá. Você quer que o seu líder tenha esse vigor moral
que a situação externa não muda quem ele é. Sim, Não muda quem ele acredita. sim. E mesmo quem tá ouvindo a nossa conversa hoje, mesmo que não seja consciente, inconscientemente a pessoa é atraída por quem tem essa resistência. Sim. Hoje, o que a gente tem é uma epidemia de líderes fracos que projeta força para mascarar sua insegurança. Total. O cara que grita muito a regra, bate na mesa, porra, não sei o quê, tal. Eu vivo com esses caras, eu sei como é que é. Sim. Cara, quanto mais alto o cachorro late, mais fraca é a mordida. É verdade. Quer ver um exemplo? Tem um cachorro, cara, eu brinco, que o capeta, ele queria criar um animal. Qual que é? Ele falou, Será que você vai falar "Velho, do meu?" Como é que eu vou criar um animal que é o seguinte, o espírito dele é indomável. Ele vai chegar nos lugares, ele vai dominar, não tem como, todo mundo vai ceder a moral dele. Mas pra deixar isso claro, ele não vai ter porte físico, que é o pincher. Pode crer. Cara, o cachorro pincher é o capeta em forma de guri, cara. Nossa senhora, ele chega, você vê, ele faz um escândalo, ele domina a família. Sim. Né? Por que o pincher é tão alto e luta? Qualquer coisa que acontece, ele sai gritando. Ele não tem noção do tamanho dele, ele acha que ele é gigante, né? Sim. Porque ele é extremamente inseguro. Total. Ele vê o Léo com 1,80 m chegando perto dele, ele tem 15 centímetros, você vai pisar, vai matar ele. Então Sim. ele grita. Agora compara isso com um pastor alemão, com um Doberman, com algum outro animal de alto porte, né? Sim. Se ele for minimamente ele fica quieto educado... e focado, né? Ele fica assim. Hoje eu tava brincando com a minha filha, passou um pastor alemão, ele só quietinho assim, ó. Olhando, falei, eita. Ele vem caminhando, às vezes, no silêncio, né? Você nem escuta, ele não vem latindo. Ele vem pra ver o que tá acontecendo. O cão, adestradores que fazem parte da audiência do Léo vão poder confirmar nos comentários aqui embaixo. O cão, cara, ele tem uma questão de autoconfiança. Quando o adestrador trabalha bem a autoconfiança do cão, ele aprende os limites dele, ele se basta. Ele não precisa nem da ameaça e nem do carinho tirar ele do caminho dele, ele se basta. Então você vai treinar ele, vai colocar um petisco na frente deles, ele vai ficar olhando o petisco e vai esperar a sua autorização. Ele não tá morrendo desesperado, ele já aprendeu como é que é, sabe? Ele tá. Sim. Mas se ele tem a autoestima baixa, ele faz qualquer coisa pra tu. Nem que ele roube da sua mão e saia correndo. Esse é o pincher. Cara, e é muito louco, porque tem uma outra frase que eu gosto muito que diz que geralmente um excelente líder é um excelente liderado. Então, tem pessoas que, para se defenderem, criam uma camada de orgulho e olham para você falando do exemplo do petisco, mas a gente pode transportar isso para outros ambientes empresariais. E o cara fala, o quê? Eu? Não, tá louco, eu vou respeitar o que ele falou. Quem que é ele? Na verdade, ele só tá se defendendo porque ele não tem autoconfiança, né? Eu lembro de sentar em mesas que rolou esse diálogo que você tá falando, cara. A gente tava conversando e tal, e uma das pessoas na mesa falou, vem cá, mas ele faturou quanto? Você tava ouvindo o cara que não faturou, cara? E apesar de eu entender que existe uma verdade por trás daquilo, não pode ser a única métrica. Né? Total. Né? Total. Porque vem a disso. custo de quê? Como foi, né? Enfim. Bom, então vamos lá. Aqui na Faria Lima, o PCC fatura mais que a maioria das multinacionais do Brasil. Você vai respeitar o PCC? Caraca, essa é nova pra mim. Tá louco. Por trás de grandes fintechs. Você viu, né? A operação da Polícia Federal e tal. Sim. E aí, você vai respeitar? Loucura. Tem uma analogia que eu gosto de brincar. Você lembra de um cara chamado Fernandinho Beiramar? Um traficante famoso do Rio de Janeiro. Né? Lembra? Lembro. Seguinte, cara, ele era líder de uma multinacional bilionária. Caraca. Entendeu? O complexo que ele montou, cara, de empresas e de venda do tráfico, tal. Mas era... Sim. Enfim, era quem ele é, né? É tudo sobre contexto, né? Se o advogado do Beiramar te vendo esse podcast... Não estou falando mal dele. Aí é o seguinte, aí tu imagina, né, Léo? Eu e você, a gente monta uma empresa, um sushi. E tem um cara do outro lado da rua que ele modela tudo que a gente faz no nosso sushi. A gente lança o menu, o cara copia. A gente lança o cardápio, o cara copia. A gente, porra, velho, esse cara, que saco. Vou lá tentar conversar, o cara não conversa, ele quer copiar a gente. Beleza. Aí um dia a gente vai num evento empresarial, estão chamando o Beiramar pra dar dicas de liderança. Aí a gente pega o microfone e fala, ô, seu Fernando. Porque no Brasil, quando você fica rico, você vira doutor, né? Você vira doutor. Ô, doutor Fernando. A gente tá com problema no nosso sushi, eu e o Léo, a gente é sócio. Tem um cara que copia tudo que a gente faz, tal. O que o senhor indicaria, né, na sua experiência? Mete bala, né? O que ele indicaria, velho? O que ele indicaria? Então, assim, provavelmente ele ia falar, faz o seguinte, vou te passar o WhatsApp do Caveira, passa o endereço dele que eu vou resolver o problema. Próxima pergunta. Provavelmente, o que ele faz para gerar resultado, pode gerar resultado.
mas se encaixa com o conjunto de valores que você tem? Boa. Uma técnica que eu sei da galera que vende é a taxa de reembolso. Eles dizem, se você não tem 30% de pessoas pedindo reembolso, 30%. você não está vendendo o suficiente, Ave forçando Maria. a venda. Qual que é a lógica? Tem gente pedindo reembolso, mas o que a gente está vendendo a mais, forçando, compensa e tá tudo, fecha a conta. Entendi. Para mim, não fecha. Aham. Se a cada 3 pessoas, uma pede de reembolso do que eu fiz, Absurdo. cara, eu tô fazendo uma coisa errada. Uma coisa muito louca. Ou seja, e aí esse cara fala, então tá, velho, então não fatura. Aí eu falo, não, cara, irmão, calma o coração, senta aqui na mesa, vamos conversar. Eu quero faturar, só não a esse custo. Uma a cada 3 pessoas, né, cara? Então, além da técnica, Léo, acho que a reflexão que fica pra gente é, a pessoa que tá passando essa técnica pra você, Total. tem valores que ressoam com você? Porque se você conecta no nível de valores, que é o nível mais elevado, você troca a técnica. Sim. Mas se eu faço a técnica... Quer ver um exemplo prático? Teve um evento aqui no Brasil um tempo atrás, do Lobo de Wall Street. Sim. Fiquei sabendo. E aí a galera foi, tal. Eu fui convidado para poder fazer um evento em conjunto, tal. Eu fui sentar para conversar com os caras. Aí quando eles falaram o grande nome de fora que eles iam trazer, que era o Lobo de Wall Street, eu falei assim, vocês estão falando sério, cara? E os caras, porra, velho, a gente vai vender ingresso pra caramba, os caras nunca veio, primeira vez no Brasil. Eu falei, irmão, para um pouquinho, vocês estão se ouvindo? Vocês sabem quem é, né? Como foi? Vocês já viram o filme? Eu vou te indicar um filme, velho. Até no filme já dá pra ter uma noção, né? E os caras falam, velho, o cara tem um método de vendas que arrebenta. Eu falei, velho, o cara roubou a aposentadoria dos velhinhos, cara. É sério, velho? Vocês querem empoderar um cara desse? Bom, não precisa dizer que eu não participei do evento. Nem sei se teve ou não, mas enfim. Eu acho que esse senso crítico vem do que você falou, Léo, eu concordo muito, do líder trazer essa camada mais profunda do que ele acredita. Total. Não é só a minha capacidade técnica, porque minha técnica é minha capacidade técnica de produzir alguma coisa, né? Não adianta ter um jogador no meu time que o cara faz gol, mas ele corrompe os vestiários. Total. Separa todo mundo no time, né? Sim. O vendedor que você tem na empresa, que arrebenta de vender, mas é maçã podre. Isso. Tóxico. Total. Ah, mas o cara vende. Aí volta pra o vigor moral do líder, né? Sim. Sim, cara, o cara vende, mas não fecha com os nossos valores. Sim. Tá, mas vai ficar com um buraco. Então a gente fica com um buraco até achar quem fecha com os valores. Sim. Isso é um líder com vigor moral. Sim. E as pessoas se sentem atraídas por isso. Total. E uma última frase que me vem aqui, Léo, também que veio da filosofia, olha só como tudo se encaixa, né? Ele diz o seguinte, pra mim o cara que dita muita regra, você tá conversando com o cara, você vê no tom de voz dele, sabe? O cara que ele tem um tom de voz muito... Intransigente. e determinista. Intransigente e determinista. Fala assim, Léo, só existem 3 maneiras de fazer tal coisa. Apesar de estar um bom corte... apesar de dar um bom corte, eu sei... Calma, vamos com calma. Só tem 3 jeitos, velho. Não tem além disso. Sim. O que acontece? A filosofia fala assim, ó. O sábio tem muitas dúvidas. O tolo tem muitas certezas. Eu não quero ser sócio com um cara que é tolo. Sim. Eu não quero um mentor que é tolo. Sim. Então, tá, mas peraí, Pedro, você não vai passar segurança pro cara? Vai. Como? Dizendo, você que tá ouvindo meu programa de mentoria agora, eu vivi isso aqui e eu descobri um negócio incrível que funciona pra mim. E dentro do que eu vivi, eu quero poder te ajudar. Sim. Eu não tenho a resposta de tudo, mas talvez o que você está procurando pode encontrar a resposta aqui dentro. E às vezes, né, até puxando o gancho de modelo mental de, cara, talvez eu possa te conectar com alguém, talvez a gente possa aprender junto, sei lá. Mas quando você traz esse apetite pela perenidade da relação, eu acho que é muito interessante, né? Eu gosto dessa palavra perenidade, porque isso mostra que o Léo, ele tá... Olha só, ele quer me vender? Quer. Mas não tá vendendo a qualquer custo. Sim. Por quê? Porque ele entende que se ele romper essa barreira dos valores, ali na frente vai dar BO entre a gente. Sim. Então, ele tá defendendo de forma educada o que ele acredita, Sim. mas sem dizer que é a última resposta. Sim. Cara, deve ter aí fora. Sim. O que eu sei é isso aqui. Eu comprei o terreno aqui no Itaim, eu conheço o bairro Itaim. Mas se eu vou te falar como é que funciona em Fortaleza, no Maranhão, cara, eu não sei te falar. Sim. Então, ok, e tá tudo bem assumir isso. Sim. E eu digo isso porque, cara, é impressionante quando você começa a trazer essa transparência, como você atrai clientes melhores. Isso. Total. Total. Ainda mais um cara que já caiu na mão dos picaretas, Sim. ele já tá escaldado, entendeu? Total. E aí, um dos feedbacks que eu mais gosto de ouvir é quando o cara fala assim, velho, eu tava desconfiado no começo. Eu adoro esse feedback quando o cara fala, por que você comprou? Não, sinceramente, no começo eu fiquei meio desconfiado. Mas foi, até que um dia que você falou tal coisa, eu falei, beleza,
vou testar, vou pagar pra ver, e no fim deu bom, Sim. sabe? Então, só que aí volta pro pincher e aí fecha o círculo, né? Como é que eu vou fazer isso, Léo, que a gente tá conversando, se dentro de mim tem um pincher inseguro? Sim. Aonde eu preciso que o cara compre, porque se o cara não comprar, minha autoestima vai cair. Sim. Aonde eu preciso que o meu negócio vá para bater, para no meu grupo de mastermind dizer que o meu lançamento deu tanto. Sabe? Eu tô correndo atrás de métricas que são fumaça, cara. Ela não existe de verdade. Total. O que existe é, quando eu trabalho esse meu trabalho interno, eu me torno magnético. Sim. E você atrai pessoas que se conectam com o seu magnetismo, que é o tipo de pessoa que você quer. Eu não quero Isso. qualquer um. Total. Eu quero a galera que se semelhante encaixa. atrai semelhante. Essa galera, Isso. a gente vai ser feliz. Se eu atrair um monte de gente, que o cara vendeu a moto pra comprar, e se não der resultado em um dia... Irmão, não é o momento Sim, ainda. sim. Né? Total. Então, total. eu acho que isso diz muito sobre líderes. E conectando isso nos visionários, Boa. eu acho que a gente está vivendo um momento agora onde a galera... É muito legal esse papo que a gente está batendo hoje, porque tudo se amarra. O cara passou por tudo isso que a gente conversou, Sim. e ele chega no momento e ele fala, tá bom, e agora? Esse cara tem duas alternativas. Primeiro, ele pode continuar tentando resolver o que ele está fazendo até hoje, e de alguma maneira, e dá para resolver, dependendo do caso. Ou, cara, ele vai ter que iniciar um ciclo novo. E quem responde isso não sou eu, é a alma dele. Uhum. A cada 7 anos a alma não pede uma coisa? Sim. Eu não sei o que a alma dele está pedindo. Vai depender dele. O que vale a pena é o Léo e o Pedro levarem esse entendimento pro cara poder achar a resposta. Mas a resposta vem dele. Sim. Aí, beleza. Se a alma dele falar, vamos fazer uma coisa nova, e é diferente do que você fez até agora, cara, você vai ter o maior teste da sua existência. Que é abrir mão do castelo que você construiu. Você tem que ser muito macho pra fazer isso, cara. Sim. Tem que ser muito macho. Por quê? Porque até então você ficou conhecido no mercado por fazer aquilo. Uhum. Você criou tudo, Sim. a sua vida em volta daquilo. E o teste, por que ele é tão desafiador? Porque geralmente você ainda não tem a resposta do próximo passo. Sim. Então não é como assim, ô Léo, vamos vender a nossa empresa aqui porque a gente vai pra Tailândia fazer tal coisa. Não é, Léo, a gente não tá feliz, né, velho? Quer dar um peitaço? Vamos vender e vamos tentar descobrir uma coisa nova. Mas como, cara? Vamos se apoiar, velho, não sei. Sim. Essa conversa que eu tô citando com você é uma conversa que você tem que ter com o seu cônjuge. Total. Olha, não estou mais feliz, eu não sei o que tá acontecendo, tá indo aqui, mas eu preciso que você acredite em mim que a gente vai encontrar a resposta. Só que, e é muito importante dar esse disclaimer, a maioria das pessoas que eu converso, e no meu caso também foi assim, então não é uma questão de projeção, tem uma validação estatística nisso. A maioria das pessoas que eu converso, a resposta só veio depois que você tomou a decisão. Não dá pra esperar ter a resposta pra depois tomar a decisão, né? Se eu tô esperando o túnel acabar Sim. pra entrar, eu não consigo ver no outro lado do túnel. Sim. E por isso que você tem que ser corajoso. Você tem que ser bravo, né, cara? Assim, você tem que ser visionário. Os visionários fazem isso. Eles atuam em cima de algo lá na frente, que ele tem indícios, ele não tem certeza absoluta. Total. Mas ele tem indícios. E algo aqui dentro dele. Você sabe a etimologia da palavra coragem, de onde vem coragem? Não. Agir com o coração. Como empresários na parte ocidental do planeta, eu e você, Sim. a gente bebe de uma escola empresário mental. Agir Sim. com a mente. E tá tudo bem, tem que agir com a mente. Sem engenharia não tem esse prédio aqui. Mas tem certas decisões da vida que você tem que agir com o coração. Uma história incrível que eu gosto de contar do Silvio Santos. Falaram pra ele que tinha um programa que tava bombando no México nos anos 70 chamado El Chavo del Ocho. El Chavo. E aí ele olhou e falou, pô, esse negócio tem futuro, vamos colocar na programação. Aí, cara, os analistas do SBT na época, os executivos vieram e falaram, não, mas se o Silvio não dá, porque não vai encaixar na grade, que não sei o que, não vai dar ruim. E ele fala, não, cara, vai dar bom, eu conheço minha audiência, vai dar bom. Não, porque não sei o que, ele fala, canal não é meu. Resolvido. Não vê? Tô mandando colocar, cara, eu vou bancar, vai dar bom. Cara, e ele contou isso numa palestra uma vez. A galera não acreditou nele, ele teve que colocar, falou, eu vou bancar. Beleza. Colocou no ar. Há 40 anos é o programa de maior... É um único programa no Brasil que está há 40 anos no ar. Que é o Chaves. Que loucura. É o Chaves. Então, talvez a galera que está ouvindo essa nossa conversa agora não tem certeza ainda qual é o próximo programa. Uhum. E aí quem vai dizer muitas vezes não é a mente, cara. Porque a mente está tão acostumada com o castelo que a gente construiu Sim. que ela vai tentar te racionalizar por que deve tentar continuar no castelo. Foi isso que ela fez até agora. Sim, total. Isso é a baleia. Isso é a Senso gordura de da baleia. sobrevivência, né? A gente
fomos programados para sobreviver, ficar dentro da caverna. Então, né, a gente cria todas as narrativas possíveis que nos mantém ali naquela zona conhecida, apesar de desconfortável, né? E sair pra fora é literalmente morrer. Uhum. Tem tempestade, tem o tigre Sim. dentes de sabre, tem serpentes, tem calor, né, cara? Sim. Caverna a gente tá protegido. Nenhum ser humano saiu da caverna porque ele fez uma conta que lá fora era bom. Sim, Todo ser humano que saiu da caverna conhecida é porque o coração falou mais alto. sim, Alguma coisa dizia pra ele lá pra fora. E se tiver frio, eu lido com frio. sim. E se tiver calor, eu lido com calor. Depois, quando ele volta, ele descobre uma coisa nova. Então, os visionários que eu sinto é a galera que tá nesse momento. E tem um fator muito determinante, Léo, que a gente tem que falar pra galera que tá em casa, que é o tsunami que tá chegando, chamado Yeah. inteligência artificial. Cara, a inteligência artificial vai mudar todos os mercados. E é interessante porque, quando eu falo sobre isso, é tão gigantesco o impacto que a IA tem, que parece mentira e a gente não dá importância. Sim, Se você falasse, gente, essa semana vai ter um apagão, todo mundo se prepara. Se você falar nos próximos 10 anos pode ser que tenha um apagão, ninguém vai fazer nada. Sim. Porque é enorme, sabe? sim. Então, o que acontece? A IA, ela vai vir e ela está tornando universalmente acessível todo o conhecimento da humanidade. Sim. O Léo tem uma metodologia de fazer esse celular. Antes da IA, eu ia tentar contratar um cara da equipe do Léo, espionagem industrial, né? Aham. O cara ia fazer alguma coisa, engenharia reversa, vou desmontar para descobrir como é que é. Ok, para montar o celular. Né, Samsung? Aí, se a gente só tem a coisa física, a gente tem que encontrar caminhos físicos para chegar lá. Aí inventaram um negócio chamado inteligência artificial. Agora, cara, se eu colocar todas as informações que eu tenho ali dentro, talvez a IA não vai me dizer exatamente como o Léo fez, mas pode me dar outros caminhos que nem o Léo pensou Sim. e que possivelmente podem ser melhor do que o Léo criou no celular dele. Uhum. Isso é muito poderoso. Sim. Então, se a galera que tá ouvindo a gente hoje vende informação, lembra a camada 1? Se a galera vende informação, porque eu vou te ensinar uma coisa que ninguém mais sabe, a IA tá fazendo isso. Você não tá Sim. sabendo ainda. Então, aí você fala, beleza. Nós tivemos, desde a Revolução Industrial, uma mente muito mecanicista, né, Léo? Que é a gente, engenheiro. Você Sim. vê as coisas como mecanismos. Sim. Mexe, justa, vai, puf, melhora o processo, melhora o produto. Ok. Pela primeira vez, cara, agora, um monte de empresas e fundamentos que foram criados até hoje, elas vão se tornar obsoletas. E não é porque inventaram uma máquina melhor naquele segmento. É porque não precisa mais daquilo que oferece. É né? porque não precisa mais daquele segmento. Quando eu ensinava muito marketing na época do Sim. Fator X, eu dizia isso. O mercado é um rio. Uhum. O que o marketing faz, quando ele é bem feito, é desviar parte desse rio Tá. para sua fazenda. Legal. Tem um rio de pessoas querendo Sim. comprar microfone. Com marketing bom, as pessoas Legal. partem e compram o meu microfone. O que a IA está fazendo para alguns mercados é secando o rio. Não tem marketing que Não salve. tem marketing que salve. Perfeito. Não tem marketing que salve. Entendeu? Não adianta desviar o rio. Secou o Sim. rio, cara. Sim. Inclusive tem uma obra aqui no Brasil, vou colocar isso nos stories depois, que os caras levaram não sei quantos anos para fazer a tal da ponte, estrearam a ponte. Aí teve uma tempestade, tipo, no primeiro ano, que mudou o curso do rio. E agora o rio passa do lado da ponte e a ponte tá seca. Porque encheu de terra. É muito engraçado. Que É doideira. um pouco disso que tá acontecendo, Aham. sabe, Léo, hoje. Aí a galera fala o seguinte, vindo dessa visão mecanicista de aperfeiçoamento, de performance, de melhoria, a galera vem e fala assim, tá bom, pergunta que eu mais escuto todo santo dia. Pedro, como é que eu uso a IA, agora que você tá falando de IA, como é que eu uso IA para melhorar o que eu já faço? Eu digo, irmão, pergunta errada. Talvez não seja isso, né? Antes dessa pergunta, tem uma outra pergunta. Pergunta zero. Não é pergunta 1, pergunta 0. Que é o seguinte. O que eu faço ainda vai fazer sentido daqui a 3 ou 5 anos? Muito bom. Essa pergunta é o que os líderes têm que estar respondendo nesse momento, cara. Só que se eu tô lá tão ocupado mexendo no meu processo, na panela do picolé, da receita, eu não tô prestando atenção que talvez daqui a 3 anos não tem mais restaurante, né? Sim. Usando um exemplo. Não tem mais restaurante. E o visionário é a galera que tá acordando para isso. Então, eu tô, Léo, juntando no mercado os caras que pensam diferente, os caras que estão dispostos, sim, a pensar num novo castelo, mesmo tendo um grande castelo. Boa. Vigor moral. E nesse momento, talvez ele até consiga fazer em paralelo, sem precisar meter a bica, né? Se ele gosta, obviamente, mas ele continua rodando e, pô, vamos criar um novo canal, um novo movimento para
né? Conseguir equalizar lá na frente, se esse não existe mais. Eu acho, e pra mim, esse é o caminho do meio. Nem tanto lá, nem tanto cá, sabe? Sim. É o caminho, esse é o ideal, cara. Dependendo do caso do cara, pode ser que não. Nem Sim. pra cá, nem pra lá. Mas esse é o ideal. Então é o seguinte, beleza. Eu tenho vou dar um exemplo. Eu tenho uma rede de escola de idiomas. Preocupante. Você viu o fonezinho da Apple, né? Vi. Cara, eu canto essa pedra há 5 anos. Eu tenho um vídeo meu de 5 anos atrás, gravado, onde eu falava: em breve vai ter uma empresa que vai tornar as escolas de idiomas descartáveis. Por quê? Porque aprender um idioma é um mal necessário. O que eu quero é acesso à informação que tá naquele idioma. Sim. Aí você vai pra lá, I drink milk. Puta saco, né, velho? I eat bread. Então, ok, mas é importante, Sim. né? Agora que os caras fizeram isso aqui, me diz, quem que fala, não, eu não quero isso aqui, eu prefiro aprender a gramática, me explica como é que eu faço. Poucos vão querer, então o mercado vai secar. Sim. E tem vários e vários e vários mercados assim. Então, o que eu tô fazendo agora, cara, é juntando esses visionários com um objetivo em comum. Movimento. Um objetivo em comum. Ajudar esse visionário a enxergar 10 anos na frente. E é difícil pra caramba. Porque Sim. o mundo ele tá se capitalizando tanto que é difícil você prever 1 ano ou 5 anos. Sim. Então, como que eu faço para prever 10 anos na frente? Entendendo a natureza humana. E Tá. não a tecnologia. Porque os personagens na história mudam, mas a história é sempre a mesma. Sim. O que motiva o ser humano a fazer as coisas não muda. E não vai mudar em 10 anos. Total. Só vai mudar os mecanismos que a gente utiliza. Uhum, Então, a resposta não está no mecanismo. Está em entender quais são as próximas ondas. E quando a gente fala de próxima onda, tem uma analogia que eu uso, Léo, que é o seguinte. Você vai para a praia, você vê a onda na praia, né? E aí você escuta a onda fazendo aquela onda branquinha na beira da praia, né? Aquilo não é a onda. Na verdade, a onda... Ali já acabou já a onda. A onda tem 3 etapas. A primeira etapa é quando a onda tá vindo do mar, que a gente chama de marola. Aham. Marola. Sim. Você surfou ou não? Não, mas eu andava de stand. De stand. Aí você passa em cima das marolinhas, né? É isso. Algumas grandes, algumas pequenininhas, né? aham. A marola tá lá no outside, né, cara? Sim, Tá ali fora. Tá lá pra... Tá pra lá. Aham. Então é o seguinte, a marola é uma massa de energia, de água que tá se movendo, Aham. só que não tem cara de onda. Sim. Quando ela vai chegando na praia, que vai ficando mais raso, ela começa a formar a cara de onda e aí você tem a crista da onda, que é aquele Sim. branquinho, né? Então, a fase 1 da onda, vamos dividir em 3 fases. A fase 1 da onda é a marola, não tem cara de onda. A fase 2 é quando ela começa a quebrar. E tudo que a gente escuta hoje no mercado é quando já tá na onda do mercado, já tá quebrando. Sim. Então, tudo que tá na mídia, que a galera tá falando, aham. eu uso o exemplo da paleta mexicana, né? Você investiria numa paleta mexicana hoje, Léo? Não. Por quê? Porque já vimos o que já passou, né? O que já passou? Ou o hype, o movimento que existiu, talvez, mas é isso, a onda já passou. Perfeito. Então, É ok, passou. Então hoje não vai ser lucrativo, né? Sim. Por quê? Aí você vai pra terceira fase da onda, que é quando a onda vai quebrando, Aham. vai chegando na beira da praia, é o que eu chamo de espumão, né? Trazendo para esse conceito de inovação. Aham. Então toda inovação passa por essas 3 fases. Qual é o problema? Como a galera não sabe enxergar a onda na fase 1, ela só sabe identificar a onda na fase 2. Sim. Então o empresário hoje, a absoluta maioria da galera que tá ouvindo a gente, comprou um negócio na fase 2 e dali foi só, com o tempo foi passando, mais concorrência, vai ficando mais difícil, Sim. a onda vai quebrando, vai se desfragmentando no espumão Sim. e o cara fala assim, cara, esse negócio não dá mais, vamos tentar uma coisa nova, vamos se reinventar. Uhum. Só que o se reinventar dele Volta pra fase 2 de é novo. voltar para fase 2. Sim. E o que a gente precisa é de empresários que consigam aprender a enxergar a onda na fase 1. E se você junta o que eu chamo de inteligência artificial com a IA, mas com outro tipo de IA, que é a inteligência ancestral, é entender a natureza humana, um pouquinho do que a gente está Não conversando faz aqui. todo sentido. Aí você consegue prever as próximas ondas e Sim. oportunidades incríveis podem aparecer. Muito bom, muito bom. No fim é isso, né? O ser humano, independente da IA, vai continuar precisando das necessidades básicas, né? De fazer parte e etc. Então é muito sobre entender como você pode usar isso para o formato que vai chegar, né? Muito Mais bom. do que nunca, cara. Hoje eu preciso, por exemplo, de um pintor na casa. Ok, daqui a alguns anos, o robô da Tesla vai pintar a casa. Sim. A custo marginal ínfimo. Aham. Daqui a 20 anos, a gente vai ter uma crise planetária, Léo. A galera vai ver esse vídeo. Vamos lá aí, ó, no podcast Mentor. Vocês vão lembrar da conversa desse dia. Não é daqui a 20 anos, em até 20 anos. Pode ser antes, tá? Aham. Momento Pedro Diná. Em até 20 anos, a gente vai ter uma crise planetária, não é monetária, não é política, não é de saúde, que no Brasil sempre tem, simultaneamente, não é.
é existencial, cara. Sim. Por quê? Porque durante muito tempo a gente gastava o nosso tempo Não fazer. produzindo e trabalhando. Sim. Agora que os robôs estão, e o software e a IA estão Aham, fazendo aham. tudo, a gente vai ter uma crise de significado. O que eu faço? Uhum. Então, hoje os governos estão discutindo, por exemplo, a renda básica universal. Modelos que, cara, acabou o emprego. E aí, como é que Sim. faz, né? Aham. Então, vão ter que discutir maneiras de poder ajudar as pessoas, mas as pessoas vão ter um vazio, cara, existencial gigante. Então, se a sua marca e o seu negócio não está levando em consideração, e você como líder não estudou minimamente esse lado do ser humano, você não vai entender o consumidor ali na frente. Sim. E o que leva ele a tomar certas decisões. Sim. Tudo que puder ser automatizado, o robô vai fazer. O que vai restar pra gente? É ser humano. Só que a gente tenta ser robô há tanto tempo que a gente desaprendeu a ser humano. O convite vai chegar agora. Muito bom, meu irmão. Pedro, trazendo uma mensagem final e que tem total sintonia com isso que você acabou de falar. Imagina para quem nos ouve agora e que tá com aquele incômodo de, cara, eu não sei muito bem para onde eu vou, como eu encontro o meu propósito, eu não sei se mudou, se eu mudei, se eu estava identificado com papel, né, que hoje eu não me identifico mais. O que você consegue trazer? Eu sei, vai ser difícil, assim. O que você consegue Em 15 trazer segundos. de forma prática? Isso vai ser difícil. Mas assim, pode ser até do que buscar. Não tem como você passar uma receita para isso. Então assim, busque tal coisa, ou enfim. Para que essa pessoa consiga começar a dar próximos passos em direção a algo que faça sentido. Porque eu acho que uma das coisas que mais faz a pessoa voltar a ter brilho no olho, como a gente estava falando, e se sentir vivo, tá dando próximos passos, tá subindo degraus em direção a algo que faz sentido para ela, independente do pilar da vida, seja melhorar o corpo dela, seja o espiritual, seja a família, mas assim, olhando para o todo, o que você consegue trazer para essa pessoa como uma mensagem final, para que ela saia daqui decidida a fazer algo para ter um norte? Historicamente, a dica que eu daria, Léo, procura conversa com um profissional de saúde, um terapeuta ou um analista. Tá. A maioria dos empreendedores que eu conheço de sucesso ou já faziam ou começaram a fazer terapia. Sim. Você tem que fazer terapia, cara. O que Legal. é fazer terapia? É você sair do meio da tempestade para poder olhar a tempestade de fora. Sim. O líder, o único papel que o líder tem que fazer é conseguir olhar o que a galera não tá conseguindo ver. Sim. Para saber dar direção, né? Então, terapia é fundamental. Se você quiser fazer uma terapia com um profissional, um humano, melhor. Mas você pode começar a fazer com a IA. Uhum. Então, a minha dica foi a seguinte: utiliza o seguinte prompt, pra galera Tá. que tá vendo em casa agora. O prompt, você vai pegar a sua IA e fazer o seguinte: eu quero que você me faça um conjunto de perguntas, levando em consideração a minha idade, o meu momento atual de vida, o meu mercado, os meus interesses e valores, para que você consiga mostrar para mim onde virão os maiores problemas da minha vida nos próximos 3 anos. Quero que você também traga clareza sobre características da minha natureza, tanto de personalidade como de essência mais profunda, para descobrir o que eu preciso fazer para alinhar o que eu faço hoje com a minha essência, ou quais outras oportunidades eu não estou vendo ainda que eu preciso começar a ligar o meu radar para ver que elas existem. Boa. Isso é prompt do milhão, cara. Se a galera colocar isso aqui, se você colocar esse prompt hoje no seu GPT, né, na sua IA, o que ele vai fazer? Ele vai trazer informações e perguntas para você que talvez ele não tenha, Uhum. e invariavelmente vai falar: quando você era criança, você fazia o quê? Ele vai entrar em camadas mais profundas. Vai ter que trabalhar isso, obviamente, né? O bom é que não tem ninguém ouvindo. Sim. Então você pode abrir o coração, beleza, pode Sim. falar. O ruim é que talvez a resposta que você vai receber não é a que você queria. Sim. Mas tá tudo certo. É melhor ouvir antes do tsunami chegar Sim. do que depois que o tsunami já chegou. E isso vai abrir porta, cara, para um negócio que a galera agora tá acordando. O estoicismo foi uma porta muito grande para isso, chamado autoconhecimento. Sim. Eu, hoje, não invisto em startups que o cara não tem como, na vida dele, alguma camada de autoconhecimento. Muito bom. Porque ele vai burn Natal ali na frente. Sim. E vai pôr tudo a perder. Então, Sim. ele não, é o cara que não fez uma checagem no terreno Sim. antes de fazer o prédio, né? Sim. Então, essa palavrinha autoconhecimento pra galera que tá ouvindo, acho que vai ajudar também. Muito bom, meu irmão.
Pedro, mais uma vez, obrigado. Confesso que foi muito mais profundo do que eu imaginava, né? Gostei muito do papo, muito bom. Redes sociais onde as pessoas te encontram? Cara, gratidão pelo convite. É só colocar Pedro Superti no Google. Vai ter lá o Instagram, que é a rede que eu mais utilizo. Você vai encontrar Facebook, OnlyFans, o que você quiser, você vai encontrar. Você vai encontrar lá. E se eu pudesse encerrar com uma última frase, Léo, além de agradecer o seu convite, essa conversa não traz a resposta final, mas talvez traz o primeiro passo. Sim. De uma nova camada para despertar, quem sabe, esse visionário que está dormindo aí dentro de você. Então, você pode mandar mensagem pro Léo, pode mandar mensagem para mim se a gente puder te ajudar de alguma forma, mas o Brasil precisa desesperadamente, não mais de empresários da época da baleia, mas de empresários da época da energia elétrica. Se você tiver dificuldade para poder fazer isso, a gente está aqui para ajudar. Top. Show de bola, irmão. Mais uma vez, obrigado pela presença, parabéns pelo movimento, viu? Tamo junto, cara. Tamo junto. Pessoal, espero que tenham aproveitado um podcast de muitas reflexões, e eu acho que essa é a base de uma jornada que realmente vale a pena e uma jornada de impacto. Primeiro começar por você, pelo seu conhecimento, pelo seu autoconhecimento. Então que você se aprofunde em tudo que foi falado, que você compartilhe com quem você conhece, que deve acessar tudo isso. E até o próximo episódio. Valeu, pessoal!